Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávio, sou artista sonoro e visual e arte educador. E essa é a videoaula A Cor enquanto Entidade, Interações Luz, Pigmento e Fisiologia, que recebeu apoio e patrocínio do PROAC Direto número 39 de 2021 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A ideia dessa aula é apresentar uma síntese dos conteúdos de algumas oficinas e workshops que já ministrei a respeito do estudo das cores, sem a pretensão de esgotar os tópicos aqui apresentados, mas com a proposta de funcionar como introdução ou espécie de guia de estudos sobre o tema. Também vou disponibilizar uma bibliografia ao fim do vídeo que me serviu de referência para a elaboração dos conteúdos dessa aula. Como cores é um assunto muito amplo, que abrange diversas áreas de conhecimento, eu optei por fazer nesse vídeo um recorte de abordagem focando em aspectos mais práticos, ligados à física, deixando para uma próxima oportunidade questões relacionadas à psicologia das cores, fatores culturais e suas implicações na utilização das cores nas diversas áreas de atuação e criação humanas. Vamos começar? O uso das cores, em qualquer atividade, pressupõe algumas lógicas de funcionamento das quais vale a pena conhecer ao menos as premissas básicas. Claro que, dependendo da intenção de quem vai fazer um determinado trabalho, essas premissas não precisam ser seguidas, afinal, não existem regras na arte. O que talvez pudesse ser visto como um problema seria quando, na intenção de obter um determinado efeito cromático, uma pessoa, talvez por falta de familiaridade sobre como as cores se comportam em suas interações, acaba fazendo escolhas equivocadas, o que pode, em certos contextos, comprometer a qualidade de um trabalho. Como exemplo, a gente pode imaginar uma peça de teatro para a qual é elaborada uma cenografia ou figurinos com uma paleta de cores que realce os aspectos psicológicos das personagens ou da ambientação atmosférica da cena. Nesse caso, a paleta de cores utilizada na iluminação também deverá ser pensada para funcionar em conjunto com esses outros elementos nos diferentes momentos do espetáculo para que esses resultados cromáticos sejam potencializados e se destaquem ou se atenuem conforme a intenção de que se tem para a encenação. O uso descuidado ou equivocado das cores numa situação assim poderia resultar empobrecido ou até desastroso, comprometendo os efeitos e impressões imaginados para o uso das cores nesses elementos. O mesmo vale para a escolha de luzes e filtros para fotografia ou produções audiovisuais. Saber o que se almeja realizar com o uso das cores e como fazer para chegar à obtenção desses resultados passa por se ter algum entendimento sobre como as cores se manifestam e sobre como interagem entre si, seja na forma de luz, pigmento e também em como agem em nossa fisiologia. É importante frisar: a cor não tem existência material. É apenas sensação produzida pela luz sobre certas organizações nervosas do órgão da visão. Não somos capazes de enxergar a luz em si, só podemos perceber a luz em sua interação com a matéria. Espectro eletromagnético. Fisicamente, todas as cores que vemos estão, em última análise, em sua manifestação como luz, mesmo quando refletidas em superfícies pigmentadas. Dentro do intervalo de ondas eletromagnéticas, a luz visível encontra-se numa faixa muito estreita, no intervalo entre os violetas e os vermelhos. Todas as cores que enxergamos encontram-se dentro desse intervalo. Para além desses dois limiares, encontram-se as faixas de onda eletromagnéticas que os nossos olhos não são capazes de enxergar. De um lado, os infravermelhos, que percebemos como calor, e outras ondas de mais baixas frequências. Do outro lado, a partir dos ultravioletas, que queimam sem causar a sensação de calor, localizam-se as ondas de mais alta frequência, maior energia e, em vários aspectos, maior perigo. A soma de todas as frequências eletromagnéticas contidas na faixa de luz visível resulta no branco. Daí, como já nos demonstrou Newton num famoso experimento utilizando um prisma translúcido, um facho de luz branca pode ser decomposto em seus componentes básicos, resultando na projeção de todo o espectro de cores. O procedimento também se mostrou verdadeiro quando invertido, recompondo o facho de luz branca a partir do espectro de cores. Temperatura de cor. Outro tipo de análise importante é a classificação por temperatura de cor, e para isso utilizamos a escala Kelvin. Para a medição da temperatura de cor,
Essa escala se baseia na premissa de um corpo teórico que, resfriado a 0 Kelvin, tem suas moléculas em estado de total repouso, o chamado zero absoluto, sem emitir qualquer tipo de energia e que, nessas condições, seria preto. Conforme vai sendo aquecido, esse corpo vai absorver energia térmica, que também vai se convertendo em energia luminosa. É curioso notar que, pela escala Kelvin, as temperaturas mais baixas correspondem às cores às quais associamos as sensações de calor, vermelhos, laranjas e amarelos, ao passo que as temperaturas mais altas correspondem às cores às quais associamos sensações de frio, branco, azulados e azuis. É chegado o momento de darmos uma olhada nos círculos de cores. Vamos iniciar pelo da síntese aditiva, correspondente às cores luz. Síntese aditiva. A síntese aditiva se refere ao comportamento das cores enquanto luz. As cores primárias na síntese aditiva são o vermelho, o verde e o azul, representadas respectivamente pelas letras R, G e B, correspondentes aos seus nomes em inglês. Da sobreposição de cada par de cores primárias, surge uma cor secundária que, no caso da síntese aditiva, são o ciano, da soma do azul com o verde, o magenta, da soma do vermelho com o azul, e o amarelo, da soma do verde com o vermelho. Cabe observar que, na síntese aditiva, toda soma resulta em uma cor mais clara que as anteriores que lhe deram origem, como podemos observar na fotografia a seguir. Da soma das três cores primárias, resulta o branco, que possui todas as frequências em si. Daí o termo síntese aditiva. Síntese subtrativa. A cor pigmento é a substância material que, conforme sua constituição físico-química, absorve, refrata ou reflete os raios luminosos componentes da luz que incidem sobre ela, de diferentes maneiras. As cores que vemos nos objetos são, na verdade, percebidas por nossos olhos como luz refletida. Nas sínteses subtrativas, cada uma das cores resulta em uma nova cor de tonalidade mais escura que as anteriores que lhe deram origem, até chegar num cinza escuro semelhante ao preto. As cores primárias na síntese subtrativa são o ciano, o magenta e o amarelo. A inclusão do preto, representada pela letra K de black, se faz necessário pela impossibilidade de se atingir o preto puro somente pela mistura das outras cores. Da sobreposição ou mistura de cada par de cores primárias, surge uma cor secundária que nesse caso são o vermelho, da soma do magenta com o amarelo, o verde, da soma do amarelo com o ciano, e o azul, da soma do ciano com o magenta. Vamos ver isso na prática. Temos o amarelo e sobrepomos ao magenta, obtendo o vermelho. Temos o ciano e sobrepomos ao amarelo, obtendo o verde. Temos o ciano e sobrepomos ao magenta, obtendo o azul. Vamos analisar um pouco mais como isso ocorre. No primeiro caso, a partir da emissão da luz branca, RGB, na região onde os dois filtros se sobrepõem, primeiramente o filtro amarelo retém o azul, deixando que somente vermelho e verde alcancem a camada do filtro magenta. Esse, por sua vez, retém o verde, fazendo com que vejamos apenas o vermelho como resultado dessa sobreposição. Da mesma forma, no segundo caso, o filtro amarelo só permite que o vermelho e o verde cheguem ao filtro ciano, que, por sua vez, retém o vermelho, só nos permitindo ver o verde na região de sobreposição dos filtros. E aqui, o filtro ciano retém o vermelho, ao passo que o filtro magenta retém o verde, restando apenas o azul que vemos ao final. Note-se a correspondência inversamente proporcional desses dois sistemas de cores, nos quais as cores primárias de um equivalem às cores secundárias do outro.
Vamos voltar a algumas implicações dessa relação mais adiante. Cores pigmento opacas. Conforme nossa tecnologia aumentou, passamos a ser capazes de sintetizar artificialmente pigmentos de cores que até então não existiam disponíveis na natureza. É aí que se estabelece como cores primárias o ciano, o magenta e o amarelo, principalmente para a obtenção de tons mais claros e brilhantes a partir de suas misturas. Mas, até esse advento, as referências de cores primárias para os pigmentos foi estabelecida de acordo com as cores mais puras a funcionar como primárias dentre os materiais encontráveis na natureza para a fabricação de pigmentos, fossem esses de origem mineral, vegetal ou animal. Esse sistema referencial se estabeleceu e difundiu por séculos e foi objeto de estudos e trabalhos de muitos artistas, pensadores e teóricos ao longo do tempo e, obviamente, é utilizado até hoje. Aqui, as cores primárias são o vermelho, o azul e o amarelo, e as secundárias são o violeta, da soma do azul com o vermelho, o verde, da soma do amarelo com o azul, e o laranja, da soma do vermelho com o amarelo. A mistura das três cores primárias resulta num cinza muito escuro, mas que também não chega a ser de todo preto. Aqui, utilizei tintas das cores primárias azul, vermelho e amarelo para criar as secundárias verde, laranja e violeta. Existem também diversos esquemas e sistemas de harmonização das cores que as relacionam e organizam de variadas maneiras, tais como esquema monocromático, esquema de cores análogas, esquema triádico, esquema split complementar, esquema de cor em retângulo, esquema de cor em quadrado, uso de cor na Bauhaus, árvore de Mansell, Pantone e outros catálogos patenteados, mas espera lá! Eu avisei que essa aula seria um recorte. Então eu vou deixar esses tópicos para vocês pesquisarem de acordo com sua curiosidade e garanto que vão facilmente encontrar muito material disponível a respeito. Pausa para algumas definições importantes. Cor primária. Cada uma das três cores indecomponíveis que, misturadas em proporções variáveis, produzem todas as cores do espectro. Exemplo: vermelho, verde e azul na síntese aditiva. Cor secundária. Cor formada em equilíbrio óptico por duas cores primárias. Exemplo: ciano, magenta e amarelo na síntese aditiva. Cor complementar. Relação existente entre uma cor secundária para com a cor primária que não faz parte de sua constituição. Exemplos: vermelho e ciano, verde e magenta, azul e amarelo, no caso da síntese aditiva. Exercício de síntese do branco. Já vimos que na síntese aditiva, cor-luz, o branco pode ser obtido a partir da soma das três cores primárias, RG e B, incidindo simultaneamente sobre uma mesma área. Agora eu vou propor um exercício para vocês. Vamos imaginar uma situação. Desejamos sintetizar o branco somando cores, porém só temos dois refletores disponíveis. Em compensação, temos filtros de 6 cores diferentes, correspondentes às três cores primárias, vermelho, verde e azul, e às suas três cores secundárias, ciano, magenta e amarelo. Por só termos dois refletores, só podemos usar duas cores. Qual combinação você escolheria para sintetizar o branco utilizando apenas dois dos filtros disponíveis? Sugiro agora que você pause o vídeo um minutinho e pense na sua resposta considerando o que vimos até aqui. Em seguida, dê o play no vídeo que a gente resolve o exercício junto e comenta as resoluções. Até já! E aí, pausou o vídeo? Chegou numa resposta? Será que seu branco ficou branco mesmo? Vamos jogar luz sobre a questão. Objetivamente, já sabemos que para obtermos o branco, precisamos que as três cores primárias, R, G e B, incidam simultaneamente sobre um determinado ponto. Também vimos que cada um dos filtros correspondentes às cores secundárias, ciano, magenta e amarelo, somente permite a passagem das duas cores primárias que o constituem, retendo a restante. Daí,
talvez já surja a ideia de usar em um dos refletores uma das cores primárias e no outro uma das cores secundárias. Mas qual combinação escolher para se ter as três cores primárias incidindo sobre o ponto utilizando apenas duas fontes luminosas? É nessa hora que nós devemos nos lembrar das chamadas relações de cores complementares. Assim, em um refletor, colocamos uma das cores primárias e, no outro, a cor secundária que lhe corresponde como cor complementar, que, por sua vez, é constituída da soma das outras duas cores primárias. Dessa forma, conseguimos ter, com dois filtros, a presença das três cores primárias. Em resumo, o segredo está em utilizar pares de cores complementares. Vejamos na prática as três combinações corretas para esse exercício. Vou começar acendendo a cor primária vermelho. A ela, eu vou sobrepor sua complementar ciano, que é a soma do verde com o azul, obtendo o branco. Deixando só o ciano. Agora, eu vou usar o verde, ao qual eu vou somar a complementar magenta, que é a soma do vermelho com o azul, gerando o branco. E por último, eu começo com a cor primária azul, à qual eu sobreponho sua complementar, o amarelo, que é a soma do vermelho com o verde, e também resulta no branco. À cor primária vermelha, soma-se sua complementar ciano, que é a soma de verde e azul, e obtém-se o branco. A cor primária verde soma-se a complementar magenta, que é a soma de vermelho e azul, resultando também no branco. E a cor primária azul soma-se sua complementar amarela, que é a soma de verde e vermelho, e obtém-se o branco. E aí, já tinha deduzido as respostas antes das explicações? Esse é apenas um tipo de relação entre cores complementares. Existem muitos, pois essa é uma relação bastante especial entre cores. Vale a pena pesquisar mais. Fisiologia da visão. Por que o RGB? Como parte do complexo sistema do nosso sentido da visão, dentro dos olhos possuímos dois tipos de estruturas nervosas que funcionam como receptores dos estímulos luminosos. Os bastonetes, responsáveis pela captação e diferenciação entre intensidades, entre claro e escuro, e os cones, que identificam e diferenciam comprimentos de ondas, as cores. Nos olhos humanos, possuímos cones receptores apenas para três cores: vermelho, verde e azul. Ou seja, essas são as três cores primárias para os olhos humanos. Outros animais, com outras necessidades evolutivas, possuem cones receptores para outras frequências e em quantidades diferentes das nossas. Interações da cor: luz, pigmento, fisiologia. Como já foi dito, as cores não possuem uma existência material em si. Na verdade, mesmo quando olhamos para um objeto colorido, o que estamos enxergando, em última análise, é a cor-luz refletida. Conforme as características físico-químicas de uma determinada matéria, ela terá a capacidade de absorver ou refletir determinados comprimentos de onda do espectro de luz visível. Para ilustrar isso, vamos imaginar que estamos apontando uma luz branca, com ondas R, G e B, para determinadas superfícies. Uma superfície branca não absorve nenhuma das frequências que incidam sobre ela e, consequentemente, reflete todas. Por isso, quando olhamos para uma superfície assim, a enxergamos como sendo branca. Uma superfície preta absorve todas as frequências e não reflete nenhuma. Consequentemente, a enxergamos como preta. Uma superfície vermelha absorveria as frequências de verde e azul e refletiria apenas as de vermelho, fazendo com que tivesse essa cor ao nosso olhar. Da mesma forma, uma superfície que absorva as frequências do vermelho e do azul e nos reflita as do verde será verde aos nossos olhos. O mesmo aconteceria com uma superfície azul, absorveria o vermelho e o verde e nos refletiria apenas o azul. Objetos de outras cores também são percebidos por esse mesmo princípio. O que varia é sua capacidade de absorver determinadas combinações de comprimentos de ondas e de refletir outras, em proporções variadas.
Em casos de reflexões consecutivas entre superfícies de pigmentações diferentes, as frequências também vão sendo subtraídas a cada nova reflexão, até não sobrar nenhuma, resultando no preto, como nos exemplos a seguir. Dando continuidade, fotografie alguns objetos de cores diferentes, a princípio com luz branca para servir de referencial, 4000 Kelvin e 6000 Kelvin, e depois com filtros de cores ciano, magenta, amarelo, vermelho, verde e azul para compararmos como cada uma dessas faixas de cor reage com a capacidade de cada um desses objetos em absorver ou refletir frequências, interferindo diretamente em como enxergamos suas cores em cada um desses contextos. Vale a pena pausar o vídeo e comparar essas fotos com calma, levando em conta tudo o que já conversamos até aqui, como os tipos de síntese de cores, aditivas e subtrativas, absorção e reflexão, filtragens do espectro, etc. Repare, por exemplo, como determinadas frequências de cor-luz ressaltam, transformam ou mesmo anulam à nossa percepção as cores que a princípio víamos em cada um desses objetos quando sob a luz branca. E aí? Sob a luz do que vimos até aqui, você consegue analisar e explicar o que ocorre com as cores em cada uma das fotos? Sombras coloridas. Outra curiosa e interessante forma de interação entre as cores são as chamadas sombras coloridas. Elas são resultantes dos cruzamentos de faixas de luzes de cores diferentes vindos de pontos distintos e incidindo sobre um corpo. Assim, as sombras desse corpo serão projetadas sobre diferentes áreas e, pelos mesmos princípios que já vimos quando falamos de síntese aditiva, resultarão em sombras literalmente coloridas. Nessa imagem, podemos analisar facilmente como se formam as sombras coloridas. Partindo da luz verde, a sombra projetada por ela recai sobre uma área branca, que ainda é preenchida por vermelho e azul, que somadas dão à sombra sua coloração magenta. O mesmo ocorre no caso das outras cores. Cabe notar que as sombras do boneco são projetadas em uma área que, a princípio, resultaria branco, pois sobre ela incidem as três cores R, G e B. Quando uma sombra se projeta em uma determinada direção, é como se uma das três cores fosse subtraída desse branco, na área com a forma do corpo que se projeta a sombra, restando ali apenas a soma das outras duas cores, e é por isso que essa sombra passa a ter a cor complementar à da cor que a projeta. Comportamento de cores em contextos da percepção. Cores fisiológicas. Como já foi dito, do ponto de vista físico, a cor é resultante da interação da luz com a matéria, captada pelo sentido da visão, variando conforme os meios e contextos. Porém, para além disso, a cor é um fenômeno perceptivo, neural, fisiológico. A partir disso, podemos afirmar que, além de somente captar e processar estímulos externos, nossa visão é capaz de emular e até mesmo criar cores que, fisicamente, não estão presentes num determinado contexto. Existem muitos estudos e experimentos demonstrando variados tipos de ocorrência desses fenômenos perceptivos. Aqui, por questão de limitação de tempo, vou comentar apenas dois deles: o contraste simultâneo e a imagem posterior. Contraste simultâneo. O contraste simultâneo ocorre quando uma mesma cor, vista simultaneamente em contextos distintos, parece diferente à nossa percepção. Observe que os quadrados menores parecem ter tonalidades diferentes, mais claro quando sobre o fundo escuro e mais escuro quando sobre o fundo claro. Mas vejamos o que ocorre ao os unirmos por uma faixa da mesma cor. Fica explícito que ambos possuem exatamente o mesmo tom. Outro exemplo. Observe como os pequenos quadrados, amarelos e violetas, a princípio parecem ser diferentes, variando com as cores que lhes fazem fundo. E mais uma vez, vejamos o que ocorre ao os unirmos por uma faixa da mesma cor. Imagem posterior. Para começarmos a falar sobre imagem posterior, é importante mencionar que nossa retina possui mecanismos de compensação de equilíbrio cromático, que fazem com que, quando saturada por estímulos a uma ou mais cores, logo em seguida surjam em nossa visão as cores complementares equivalentes às cores que causaram essa saturação.
É literalmente uma compensação por opostos. Isso também ocorre na saturação por preto ou branco. Para melhor entender isso, vamos fazer uma última experiência. Peço que você pause o vídeo em cada uma das imagens a seguir e fixe seu olhar no ponto indicado, sem piscar, por um período de 30 segundos e, em seguida, direcione o seu olhar para uma superfície branca. Nesse momento, piscar rápido algumas vezes também pode ajudar na percepção da imagem posterior gerada. Vamos lá? E aí, conseguiu ver as imagens e cores transformadas nos seus olhos? Muito legal, né? Cabe ainda comentar que as películas de filme fotográfico utilizadas em câmeras analógicas funcionam numa lógica parecida, registrando imagens em cores invertidas, que por isso são chamados de negativos. Depois, esses negativos são reexpostos à luz em ampliadores fotográficos, sendo novamente invertidos em suas cores, resultando na fotografia tal qual a imagem originalmente fotografada. Com isso, eu vou encerrando essa aula. Não sem antes dizer que o uso das cores envolve muitas subjetividades e que depende, antes de mais nada, de sensibilidade, e que muitas vezes a intuição substitui certas lógicas. No mais, eu agradeço a todos e todas vocês que acompanharam essa aula até aqui comigo. Um forte abraço.